capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Josué, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Palavra para nós nessa noite, que Deus tem nos dado como igreja, nesse aniversário de 15 anos, olhem os memoriais e avancem. Diga comigo, olhem os memoriais e avancem. Todos juntos, mais uma vez. Amém. Vamos ler então esses versículos que estão aqui no livro de Josué. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sertã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas, e então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4, continuando no capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E o Senhor aplica essa palavra até o versículo 7, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor faça vir a luz e ao nosso entendimento a revelação da tua palavra. Que nessa noite, Pai, teu Santo Espírito, que está nesse lugar e habita em nós, Ele mesmo abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua vontade para essa igreja, a visão de Deus para essa igreja, o avanço, Pai, que tu tens para ela. E queremos nessa noite olhar para trás, recordar os feitos do Senhor, as marcas que o Senhor já fez, e olhar para frente, porque o Senhor tem muito mais para realizar através dessa igreja. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Todos dizem? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o povo de Israel havia passado 40 anos no deserto. Moisés agora estava morto. Josué então tem a responsabilidade de levar o povo à terra prometida, uma terra que havia sido prometida 700 anos antes ao patriarca Abraão. O problema era a pergunta é como atravessar o Jordão, uma vez que o rio normalmente tinha lá seus 20, 30 metros, mas na época da colheita, e essa era a época da colheita, ele podia ter até mais de 1 quilômetro de uma margem a outra, era muita água. Como passar com toda aquela multidão? Mas a palavra de Deus diz
que o Senhor deu ordem a Josué e disse: Josué, você vai passar esse povo, você vai atravessar com esse povo através do Jordão. E assim acontece. Josué dá ordens para que os sacerdotes toquem na margem, nas bordas do rio Jordão. E quando eles tocam, as águas param, fazem um montão de um lado e o povo começa a passar a pé enxuto. E Josué também dá ordem para que 12 homens, um de cada tribo, pegasse uma pedra do meio do rio e levasse até um lugar visível. Porque eles deveriam erguer, construir um memorial, uma coluna, um altar. Porque, amados, se queremos, escute isso, olhe para mim, se queremos avançar com confiança, nós temos que aprender a erguer memoriais. Temos que aprender a erguer colunas e olhar para eles, porque eles vão nos ajudar a caminhar adiante. Você tem memoriais? Você tem memoriais na sua casa? Você tem memoriais na sua vida? Você tem alguma coisa que marca ou que revela para você, ou que lembra você para onde você está indo? Um memorial pode ser um objeto, um memorial pode ser um quadro, um memorial pode ser uma aliança. Todas as vezes que eu olho para a minha aliança na mão esquerda, eu lembro que eu sou casado. Sou casado com a mesma mulher há 29 anos, glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou casado, tenho filhos, tenho uma família. Ou seja, há muitos memoriais. A ceia do Senhor, por exemplo, é um memorial. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a pergunta para nós, nesse aniversário de 15 anos da Igreja Mi é: por que é que nós temos que olhar para os memoriais? Por que é que nós, como igreja, temos que olhar para os memoriais? Durante toda essa semana que passou, nós estivemos contando a história da igreja, contando os testemunhos. Vários irmãos aqui passaram. João Paulo e André acabaram de contar mais um testemunho. Todos esses testemunhos são memoriais, são marcas, são referências para as quais nós vamos olhar e vamos nos lembrar que Deus se mostrou fiel em momentos difíceis da nossa vida, em momentos difíceis da caminhada dessa igreja, mas quando nós olhamos para os memoriais, nós temos esperança, nós temos fé. A primeira coisa que aprendemos nesse texto, e porque devemos olhar para os memoriais, é que os memoriais nos lembram que a obra de Deus é feita pela fé. Diga comigo: a obra de Deus é feita pela fé. Capítulo 3, o versículo 15 diz que quando os sacerdotes tocaram na borda das águas do Jordão, elas se apartaram. Deus disse: quando vocês tocarem na ponta das águas do Jordão, elas vão se apartar. Agora imagine que os sacerdotes tivessem ficado lá esperando as águas se apartarem. Estariam esperando lá até hoje. Porque Deus espera que você dê um passo de fé. Me lembro muito bem quando nós estávamos orando sobre essa igreja, tempo de oração. Me lembro que durante 6 meses que antecederam ao começo da igreja, eu tive um tempo pessoal de oração, de busca do Senhor. E uma das palavras que Deus me deu foi essa. Um dia eu estava dizendo: Senhor, eu não vou dar passo nenhum, eu não vou adiante. Se o Senhor não me disser, se o Senhor não me der ordem, eu não vou fazer nada da minha cabeça, eu não quero fazer nada, eu não tenho que fazer coisa alguma, eu quero ouvir a Tua voz. E uma dessas vezes Deus me falou sobre esse texto e disse: eu já dei uma ordem para você caminhar, agora se lembre de uma coisa, você vai precisar botar o pé na estrada. Você vai precisar botar os seus pés na borda do Jordão. E quando você colocar os pés nas margens do Jordão, ele vai se abrir e vocês vão passar a pé enxuto. Olhando 15 anos para trás, eu posso ver as águas do Jordão se abrindo e nós passando com um pé enxuto, e assim será até a vinda de Jesus, porque Ele é fiel. Se você crê, dá um grito de júbilo e um aplauso a Jesus. Nós não podemos nos esquecer, amados, que essa é uma obra que é feita pela fé.
É a fé que vai nos levar adiante. São os escudos de fé com os quais nós apagamos todos os dardos inflamados de Satanás. Toda mentira, toda calúnia, toda conversa troncha, toda conversa, toda mentirada envolvida em engano, tudo vai ser vencido pelo poder da fé. A obra de Deus é feita pela fé, porque o justo viverá da fé, e nós avançamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Diga para o seu vizinho, é assim que nós vamos avançar daqui para frente ainda mais, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Por que é que nós devemos olhar para os memoriais? Porque nós já tivemos e vamos ter muitos impossíveis. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que os impossíveis se apresentaram, e os memoriais nos revelam isso, de que todas as vezes o Senhor também se apresentou com as soluções para resolver os impossíveis, porque Deus é o Deus dos milagres, e milagres só acontecem onde tem impossível. Portanto, quando um impossível aparecer na sua frente, dê glória a Deus e diga: Senhor, tu tens uma chance agora de mostrar que tu és poderoso, e que tu és fiel, e que vai acontecer um milagre, e eu vou ter coisa para contar. Quem está entendendo isso, dê glória a Deus. Porque olhamos para os memoriais. Segunda coisa, é porque os memoriais chamam a atenção das próximas gerações para os milagres que Deus já fez. Diga comigo, os memoriais chamam a atenção das próximas gerações para os milagres que Deus já fez. Se você ler Êxodo capítulo 10, você vai ver Deus falando para Moisés, dizendo a ele assim: olha, Moisés, eu endureci o coração de Faraó. Fui eu que endureci, não é Faraó que está endurecendo o coração porque ele tem coração duro, ou porque ele é difícil. Irmãos, não existe coisa difícil para Deus. Quem vai dizer amém aí, receber isso? Ah, porque o meu negócio, ah, porque o meu chefe, ah, porque o meu marido, porque minha esposa, porque os filhos, porque nada é impossível para Deus. Deus não conhece impossível. Faraó ficou durante um bom tempo só dizendo: não vai, abusado, e não, eu deixava, depois não deixava, e não sei o que, e as pessoas perguntam: ai meu Deus, e agora, não tem jeito. Não, Deus disse claramente em Êxodo 10, Moisés, sou eu que estou endurecendo o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque eu quero que você, teus filhos, e os filhos dos teus filhos, tenham o que contar para seus netos e bisnetos, de como eu zombei dos egípcios, e determinei todas as pragas sobre eles, e eles saíram depois com uma força enorme, mais de 3 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito. E eles saíram, e muitas vezes você vai encontrar na Bíblia Sagrada a referência a esse momento, inclusive nos Salmos, dizendo: foi com braço forte e mão estendida que o meu Deus, o nosso Deus, nos tirou da casa da servidão e nos levou para uma terra abençoada. É assim que Deus vai fazer com a gente e com você, meu amado. Memoriais chamam a nossa atenção para que você tenha o que contar para os seus filhos. O que você tem para contar para os seus filhos? Eu sei que não somente esses amados, que nós gravamos alguns vídeos com eles, esses testemunhos, há muito mais o que contar. Eu sei que você tem muito para contar, então conte. Filho, filha, um dia eu era assim, eu era um bêbado, eu era um drogado, Deus me tirou da sarjeta, Deus me tirou do pecado e agora eu sou um homem de Deus. Filho, eu era uma mulher sem esperança, eu era uma mulher sem Deus, eu era uma mulher que vivia sem saber para onde ir. Mas um dia eu encontrei com Jesus e Jesus mudou a minha vida. Um dia eu era quebrado. Um dia, filho, eu não tinha dinheiro nem para comer.
Mas agora, você já experimentou fazer isso no dia que você vem dizimar e ofertar aqui na casa de Deus? Você chamar seu filho e dizer: filho, nós vamos lá na frente, porque agora Deus é o dono das minhas finanças, e agora eu tenho prosperidade, agora eu tenho abundância, agora eu tenho provisão. Deus fez um milagre na minha vida, Deus mudou minha história. Você tem história para contar? Você tem história para contar. Se não tem, peça que Deus vai te dar história para você contar. Como Deus se mostrou maravilhoso. Então ele disse para Josué: Josué, levante um memorial com pedras desse rio, para que quando as futuras gerações perguntarem o que significam essas pedras, o que significam essas marcas, o que significam esses memoriais, quando João Pedro crescer, e ele já está ouvindo isso, João Paulo e André vão dizer para ele: filho, um dia mamãe não podia ter filho, não sabemos o que tinha, mas estava tudo cerrado, estava tudo lacrado. Nós queríamos muito ter filho, mas não podíamos. E de um dia Deus falou conosco: vocês vão ter um filho. E você é prova dessa bênção. Você é prova dessa manifestação do poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. A Bíblia é um livro de muitos monumentos. A Bíblia é um livro de muitos memoriais. Jacó, um dia, fugindo do seu irmão, está lá em Gênesis 28, ele estava fugindo, ia para a terra dos seus parentes, e ele adormece, porque o dia já estava findando, e ele dorme, põe uma pedra como travesseiro, e ele sonha de noite, que ali onde ele estava, havia uma escada que ia da terra e tocava o céu, e nessa escada desciam anjos, subindo e descendo, e quando ele acorda no outro dia, ele toma aquela pedra e ergue um memorial, ele faz um altar, ele ergue um altar para o Senhor, e chama aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Irmãos, isso aqui é um memorial, essa igreja Mira é um memorial. Nosso desejo é que cada pessoa que entrar por essas portas possam chegar aqui e dizer: este não é outro lugar senão a casa de Deus, um lugar de excelência, um lugar onde a presença de Deus está. Esse lugar é um lugar onde o Senhor habita. Esse é o nosso desejo, que o Senhor faça isso todos os dias, que todos os nossos encontros sejam tremendos. Quem concorda comigo, diga amém. Memoriais que nos revelam a vontade de Deus, os feitos do Senhor. No dia, Moisés caminhando pelo deserto, os amalequitas foram de encontro aos filhos de Israel, e eles tiveram que lutar, e Deus deu vitória naquele dia, e Deus disse a Moisés: Moisés, escreve essa história num livro, para que as futuras gerações saibam que eu venci os amalequitas e vou exterminar esse povo da face da terra. E naquele dia, está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante, ali Moisés edificou um altar, ele edificou um memorial e chamou aquele altar de O Senhor é a minha bandeira. Quem é a sua bandeira? Quem é seu peixe forte? Quem é seu chefe forte? Quem é por você? O Senhor é a sua bandeira. Essa é a marca do vencedor. Nós temos que recordar, amados, para avançar. Nós temos que nos lembrar do que Deus fez no passado, para nos ajudar aí na frente. Muitos, infelizmente, estão presos no passado. Muitos estão presos nos erros, nos seus próprios erros do passado, nos seus pecados, suas transgressões. E eles pensam que isso ainda os desqualifica. Irmãos, quero dizer uma coisa a você, olhe para mim. Todo pecado confessado já foi resolvido na cruz do Calvário. Você não precisa mais ficar olhando para trás. Os pecados confessados já foram perdoados e já ficaram para trás. Quem vai dizer amém? Precisamos nos lembrar do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para onde vamos avançar? Para frente.
Vamos avançar para frente, vamos deixar para trás as coisas que já ficaram para trás, tudo se fez novo. E olha uma coisa, amados, a única razão para você e eu olharmos para trás, a única razão é para olhar os memoriais e recordar o que Deus já fez. Por isso que Ele vai nos levar adiante e sabermos que se Deus foi fiel para nos trazer até hoje, Ele também será fiel para nos levar adiante. Se Ele foi fiel para nos trazer durante 15 anos de caminhada, Ele também o será fiel para nos levar pelos próximos 15, pelos 30, pelos 100 anos próximos, porque Deus é fiel até o dia de Jesus. Se você concorda, dê um aplauso mais forte que você pode na sua vida. Nós só não podemos nos acomodar com o que já temos, amados. Nós não vamos nos acomodar, quem concorda comigo? Nós não vamos nos acomodar com o que já recebemos, porque Deus tem muito mais. A nossa história está começando a ser escrita ainda. Isso é só o começo do que Deus tem feito. Quem vai dizer amém? Alguns dizem que os melhores dias da igreja ficou no passado. Alguns até dizem os melhores dias da minha vida, pastor, já ficaram para trás, hoje eu nem sei mais como é que está. Alguns dizem, os melhores dias da igreja brasileira já ficaram para trás. Alguns falam, os melhores dias da igreja foram nos dias da igreja primitiva, do primeiro século. Outros dizem assim, pastor, quando eu leio a história dos avivamentos, os avivamentos que aconteceram na história da igreja no século 17, 18, o avivamento da Rua Azusa no início do século 20, e tantos avivamentos, país de Gales e outras manifestações poderosas, por exemplo, no Brasil, na década de 70, houve um avivamento poderoso, onde as igrejas foram sacudidas por um renovar de Deus poderoso. Muitas igrejas cresceram, um avivamento de salvação tremendo. Isso desembocou num movimento gigante de crescimento de comunidades cristãs no Brasil inteiro. O evangelho explodiu no Brasil, e depois as pessoas falam, mas naquele tempo era tão bom. Eu quero dizer a você uma coisa, meu amado, olhe para mim. Todos esses memoriais são poderosos. Todas essas manifestações são reais e verdadeiras e aconteceram. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda está por vir. O maior avivamento que nós vamos ver ainda está por vir. As coisas maiores ainda estão na nossa frente. Os melhores dias dessa igreja não ficaram no passado. Os melhores dias dessa igreja ainda estão para diante de nós. Por que nós devemos olhar para os memoriais? Terceiro lugar, porque todos os povos da terra, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte e poderosa. Josué capítulo 4, versículo 21. Diz assim, disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante vós, até que passamos. Versículo 24. E para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias das vossas vidas. Os memoriais têm essa função, não só para guiar você adiante, mas também para mostrar ao mundo, para que as nações da terra, quero chamar a banda aqui rapidinho, para que todas as nações da terra
vejam, conheçam que Deus é forte, que temos um Deus grande, que grande não são os presidentes da república, grande não são os ditadores desse mundo, grande e poderoso não são as grandes empresas, os grandes conglomerados financeiros, grandes não são os ditadores desse mundo, grande é o nosso Deus, grande é o Senhor dos exércitos, grande e fiel. Somos gratos a Deus pelos últimos 15 anos. Somos muito gratos a Deus pelos últimos 15 anos dessa igreja. Mas, amados, a nossa decisão, a nossa escolha é que nós seremos ainda mais fiéis no futuro do que já fomos até hoje. Quantos aqui querem ser mais fiéis do que já foram?